Olá, nono ano, tudo bem com vocês? O negócio é o seguinte, vamos resolver aquela lista da página 70, né? Para começar as atividades da semana. Então vamos lá. Bom, vamos lá então, o primeiro exercício aqui diz assim: classifique as representações abaixo em substância ou mistura. Como é que a gente faz para identificar isso aqui? Aqui não está falando o nome, a gente não sabe o que é, a gente só tem bolinhas coloridas. Bom, a gente tem que olhar os grupos, os agrupamentos. Repare que aqui, ó, eu tenho duas bolinhas vermelhas junto com duas bolinhas brancas. Isso é uma molécula, tá? É um agrupamento de átomos, dois átomos vermelhos, que são iguais, e dois átomos brancos, que são iguais, formando uma molécula de quatro átomos de dois tipos, vermelho e branco. Repare que aqui do lado também eu tenho outra, e é exatamente igual. Duas vermelhas e duas brancas. Ou seja, eu tenho a mesma molécula. Dentro desse quadrado da letra A, eu tenho duas moléculas iguais. Ou seja, isso daqui, essa amostra aqui, letra A, eu tenho uma mistura ou uma substância? Eu tenho uma substância. Substância. Tudo igual, substância. Se eu tiver coisas diferentes, eu tenho mistura. Olha a letra B. A letra B eu tenho aqui uma bolinha vermelha com duas brancas, uma molécula. E a outra molécula são duas bolinhas vermelhas e duas brancas, iguais às que estão na letra A. São diferentes, são moléculas diferentes. Então eu tenho substâncias diferentes aqui. Então aqui eu tenho uma mistura. Tem uma mistura aqui de coisas diferentes. Na letra C, eu tenho aqui ó, uma bolinha amarela com duas brancas. E aqui eu tenho uma bolinha cinza com quatro brancas. São diferentes, então elas não são moléculas da mesma substância. Se são substâncias diferentes, aqui eu tenho uma mistura. Mistura de substâncias diferentes. Aqui embaixo agora eu tenho uma bolinha verde com uma bolinha branca, outra bolinha verde com uma bolinha branca, outra bolinha verde com uma bolinha branca e outra bolinha verde com uma bolinha branca. São quatro moléculas exatamente iguais. Se são iguais, é uma substância só. Se é uma substância só, é substância. Não é uma mistura, é uma substância. Ok? Não tem segredo, foi bem fácil, né? Bem tranquilo. Vamos para o número 2. Bom, estou aqui com a número 2 e ela diz assim: o cuproníquel é uma liga metálica formada por cobre, 75% de cobre, e níquel, 25%, que era utilizada na confecção de moedas como essa da imagem que está aí. Essa moeda é constituída por uma substância simples, uma substância composta ou uma mistura. Qual é a diferença dos três? Bom, vamos ver primeiro o que é uma substância simples. Deixa eu escrever aqui então, simples. O que é uma substância simples? Substância simples ela é formada por moléculas formadas por um tipo só de átomo. Só um tipo de átomo. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, o gás oxigênio. O gás oxigênio ele é formado por um átomo de oxigênio junto com outro átomo de oxigênio. Essa é uma molécula de gás oxigênio. Aí eu tenho outra molécula aqui, outra molécula aqui, outra molécula lá, outra molécula para cá. Ou seja, eu tenho aqui uma amostra de gás oxigênio e essa amostra ela é formada por moléculas que são formadas por um único tipo de átomo, o átomo de oxigênio. Isso é uma substância simples. Agora vamos ver o que é uma substância composta. Substância composta. Substância composta ela é formada por moléculas que têm átomos diferentes. Então vamos colocar aqui, por exemplo, a da água. A da água ela é assim, ó. Uma molécula de oxigênio, vou colocar várias aqui já para poder montar. Vocês já sabem que a água é formada por uma molécula de oxigênio e duas de hidrogênio. Então, tá ali mais uma aqui, aí nós temos mais uma aqui, mais uma aqui, mais uma aqui. Então, tá aí. Moléculas de água formadas por um átomo de oxigênio, que é o vermelhinho, e dois átomos de hidrogênio, que são as bolinhas pretinhas. E quando eu tenho uma mistura. Bom, mistura é quando eu pego coisas diferentes e junto. Por exemplo, eu posso pegar aqui uma substância simples com uma composta e formar uma mistura. Então, eu posso desenhar aqui, por exemplo, uma molécula de gás oxigênio, outra molécula de gás oxigênio, outra de gás oxigênio, e aí eu vou ter, por exemplo, a água aqui, ó. Molécula de água, outra molécula de água, outra molécula de água.
Então eu tenho aqui uma mistura. Essa mistura é formada por uma substância simples e uma composta, mas pode ser também, sei lá, duas substâncias simples. Então eu vou colocar aqui oxigênio. Opa, vou colocar aqui oxigênio. Gás oxigênio, outro gás oxigênio, outro gás oxigênio, outro gás oxigênio. E vou misturar com, sei lá, vamos colocar aqui moléculas de gás cloro. O gás cloro também é assim, ó, duas. Só que é cloro com cloro. Cloro com cloro, cloro com cloro, cloro com cloro. Pronto, eu tenho uma mistura formada por substâncias simples. Mas eu posso também ter uma mistura formada por substâncias compostas. Então, opa, substâncias compostas. Então vamos colocar aqui, por exemplo, a água com. Vamos colocar outra coisa aqui, com gás carbônico. Água com gás carbônico. Então vou colocar aqui água. Duas, três, quatro. A água ela é assim, né? Ó. H2O, H2O, H2O. Opa, ficou solto ali. H2O, H2O. Assim, água. Agora vamos colocar o que eu falei mesmo? Gás carbônico. Gás carbônico, vamos fazer assim, vamos fazer o carbono. O carbono vai ser verde. Carbono vai ser verde. Aqui vamos colocar 4 também. 4 carbono verde. Deixa eu só voltar aqui e fazer isso aqui direito. E o oxigênio é vermelho, né? Porque CO2, gás carbônico é CO2. E ele é assim, ó, fica um de cada lado, ó. Assim. Tá, tá, tá. Então, beleza. Aqui, por exemplo, eu tenho aqui na primeira, aqui, ó, gás, oxigênio. Vamos escrever aqui para a gente identificar. Gás oxigênio. A molécula é O2, né? O2. Aqui eu tenho água. A água é um composto, ou seja, uma substância composta. E H2O se escreve H2O. Repare que aqui no simples só tem oxigênio. Aqui eu tenho hidrogênio e tenho oxigênio. Neste outro aqui eu tenho uma mistura de quê? Eu tenho uma mistura de gás oxigênio mais água. Tem os dois aqui, certo? O oxigênio é uma substância simples, a água é uma substância composta. Aqui desse outro lado aqui no cantinho eu tenho gás oxigênio e tenho também gás cloro. Gás cloro. E aqui embaixo eu tenho uma mistura de substâncias compostas. Lembrando que nessa anterior aqui eu coloquei gás oxigênio e gás cloro, são substâncias simples. Aqui embaixo eu coloquei água, vou colocar como símbolo aqui, água, H2O, e tem o gás carbônico, que é CO2. Isso aqui é uma mistura de substâncias compostas. O CO2 é uma substância composta e a água também é uma substância composta. Beleza? Então deu para entender, né? A diferença entre substância simples e composta e que a mistura ela pode ser a combinação de substâncias simples e compostas. Agora vamos ver a resposta lá, que diz o exercício. O exercício diz assim, essa moeda ela é uma substância simples, composta ou uma mistura? Bom, o exercício diz que ela é formada por cobre. O cobre, o símbolo do cobre é Cu e é 75%. E o níquel, o símbolo do níquel é Ni e ele é 25%. Isso é uma mistura, gente. Então você tem cobre e níquel. Você tem uma mistura. Uma mistura. E, inclusive essa mistura tem nome. Como são dois metais, essa mistura é chamada de liga metálica. Tá? Liga metálica é uma mistura de átomos de cobre com átomos de níquel. Eles são soltos, assim. Se eu desenhar o níquel aqui, ó, vou desenhar aqui do lado, ó, vou desenhar aqui, ó. O níquel é um átomo sozinho, outro, 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 outro. Não forma molécula. E o cobre, vamos colocar ele de vermelho, forma aqui, ó, bolinhas também soltas. Cobre, cobre, cobre. Então é tudo misturado. Aí como tem mais cobre, né? Vai ter muito mais bolinhas vermelhas. 75% é cobre e 25% é níquel. Tá aí, ó. Tem bem mais bolinhas vermelhas, que são o cobre, do que o níquel. Beleza? Aí você tem uma liga metálica aqui, ó. Aqui você tem uma barra de cuproníquel, que é para fazer moeda. Beleza? Mistura. Vamos pro próximo. Vamos lá então para o exercício 3. Ele diz assim: a água pode ser formada a partir da reação entre o gás hidrogênio e o gás oxigênio, conforme mostra a representação abaixo. Então nós temos aqui, ó, o gás hidrogênio, H com H. Então nós temos um H2 aqui. E oxigênio, O com outro O.
Então, nós temos O2. Aqui embaixo tem outro H2. Então, a gente pode escrever assim, ó. O que que nós temos ali? Nós temos uma reação química. Vamos escrever essa reação química aqui. Reação química. E, se você reparar, você tem aqui hidrogênio e oxigênio. Vai formar um tipo só aqui, ó, que é o H2O, que é a água. Então, o nome dessa reação química é uma reação química de síntese. Síntese, onde duas substâncias formam uma só. E como é que a gente pode escrever isso aqui? A gente escreve assim, H2, que é o gás hidrogênio, junta com o gás oxigênio, que é O2, para formar H2O. Quantos hidrogênios tinham aqui? Ó? 1, 2. Então aqui na frente a gente vai pôr um 2. E quantas moléculas de oxigênio tem aqui? Uma só, uma molécula só, um O2. Lado de lá, quantas águas nós temos? Uma, duas. Então a gente vai pôr um 2 aqui na frente. Tá? Então essa é a equação química para a formação da água a partir do gás hidrogênio e do gás oxigênio. Outra coisa interessante é que é isso aqui, ó. Isso aqui, H2, é uma substância simples. Por quê? Porque ela é formada só por hidrogênio. Substância simples. O gás oxigênio também é uma substância simples. Substância simples. Também é formada por um único tipo de átomo, o oxigênio. Agora aqui nós temos uma substância também, só que ela é uma substância composta, porque ela é formada por hidrogênio e por oxigênio. Moléculas, átomos diferentes, certo? E como eu tenho duas aqui, ó, tenho dois, e aqui eu tenho um, a proporção é de 2 para 1, certo? E você tem aqui uma reação de síntese, ok? Lembrando que o lado de cá, esse lado de cá é chamado de reagentes. Você tem os reagentes. E esse lado de cá, que é um tipo só, nós temos o produto. Produto. Isso aqui genericamente é escrito como A mais B, que deu origem a C. E isso nada mais é do que a síntese, como eu já escrevi lá em cima. Ok? Beleza. Aí diz assim: para que essa reação ocorra, quais ligações são rompidas e quais são formadas? Bom, o que nós temos de rompimento aqui? A gente tem, rompem-se as ligações dos átomos de hidrogênio e as de oxigênio. Formam-se o quê? Formam ligações entre dois hidrogênios com um oxigênio. É só escrever isso, então. As ligações do par de hidrogênio e do par de oxigênio são rompidas e a formação de ligação entre um oxigênio com dois hidrogênios. Ok? Isso seria a resposta. Você pode até pausar aí e ir copiando a minha fala. Ok? Outro detalhe é que, como a gente tem não metal com não metal, não metal com não metal, e aqui é tudo não metal, isso aqui é tudo ligação covalente, do tipo covalente, tá? Não é ligação iônica, lembrando que a ligação iônica é entre um metal com um não metal. Quando você tem não metal com outro não metal, você tem ligação covalente. Você tem compartilhamento de elétrons. Ok? Vamos para o número 4. Bom, pessoal, essa daqui também é fácil. Eu vou desenhar aqui para a gente entender o seguinte. Ele quer que classifique a ABCD como reação química, como endotérmica ou como exotérmica. Vamos escrever as duas aqui. Eu vou escrever aqui, ó, reações endotérmicas. E aqui eu vou escrever reações exotérmicas ou exotérmicas. Bom, qual que é a diferença? Vou desenhar com flechinhas aqui. As reações endotérmicas são aquelas que, para acontecer, elas precisam pegar o calor de fora. Elas têm que pegar a energia de fora. Geralmente é calor, mas energia de fora, tá? São endotérmicas. A energia vai para as substâncias. Agora, quando eu tenho uma reação exotérmica ou exotérmica, sai energia da reação. Pode ser na forma de luz, na forma de som e principalmente na forma de calor. Então, sai calor. Por exemplo, quando eu coloco fogo na lenha, na madeira, sai calor, sai luz e calor, né?
Aí nós temos uma reação exotérmica. Então, quando eu tenho combustão, que é a queima, queimar qualquer coisa, é uma reação exotérmica. Agora, quando para uma reação acontecer, eu ainda preciso colocar energia, tipo a fotossíntese, reação da fotossíntese, você precisa ter energia solar. Essa é uma reação endotérmica, ok? Então, que palavra define bem as reações endotérmicas? Absorção. Acontece a absorção de energia, ou seja, ele absorve os materiais químicos que estão ali envolvidos, eles absorvem energia de fora. E exotérmica, eles liberam energia. Liberam energia. Liberação de energia. Ok? Palavra que define reações exotérmicas. Quando você, por exemplo, coloca soda na água para desentupir o cano da pia, essa água esquenta, ela fica bem quente. Isso é uma reação exotérmica, ou seja, a soda e a água, eles estão eliminando o calor, estão soltando energia, liberando energia. É uma reação exotérmica, tá? Se você tiver uma reação que esfria, você junta corpos e eles ficam, o ambiente em volta fica gelado, você tem uma reação endotérmica, tá? Bom, então vamos ler ali o que está escrito. A primeira está aqui, decomposição da água, ou seja, quebrar as moléculas de água com a absorção de energia. Para você quebrar a energia a molécula de água, você precisa pôr energia. Eu vou até desenhar aqui, ó, o H2O, ele vira, tem que colocar duas moléculas de H2O. Ele vai virar aqui duas moléculas de hidrogênio mais uma molécula de oxigênio. Então você tinha uma reação, agora você tem um reagente, agora você tem dois produtos. Tá? Isso aqui é uma reação de decomposição, é ao contrário da síntese. Para isso acontecer, você tem que ter aqui também, você tem que dar aqui para a reação, aqui, ó, energia, tem que ter energia. Então você coloca energia. Você coloca energia aqui para acontecer. Se você coloca energia na água para acontecer, é uma reação o quê? Endotérmica ou exotérmica? Endotérmica. Então a letra A vai no de cima ou vai no de baixo? Letra A vai aqui, ó. Letra A. Letra A vai aqui no endotérmica. Agora vamos para a letra B. Letra B diz oxidação da glicose com a liberação de energia. Então você tem liberação de energia. Quando você pega a glicose ela é assim, ó, C6H12O6. Isso aqui é a glicose. Para você quebrar a glicose, você tem que oxidar ela, ou seja, você tem que reagir ela com oxigênio. Quando você reage com oxigênio, ela vira gás carbônico e vira também água, tá? Isso aqui é um processo de quebra, de combustão da glicose. Quando você faz isso aqui, é uma combustão, então você libera energia. Libera energia. Essa energia, inclusive, vai ser usada pelo corpo dos seres vivos para poder sobreviver. Tá? É assim que ocorre na respiração celular. As células fazem isso a todo tempo. Libera energia. A quebra da glicose libera energia, produz gás carbônico e água. Então, essa reação é uma reação de quê? Endotérmica ou exotérmica? É uma reação exotérmica. Letra B, exotérmica. Agora vamos para a letra C, diz lá, combustão do álcool com liberação de energia. O álcool libera energia. Então já não vou nem escrever aqui. Libera energia é o quê? Exotérmica. Letra C, opa. Letra C, exotérmica. Ok? Depois nós temos lá a última, decomposição da sacarose com absorção de energia. Absorve energia. Então, se absorve energia, só pode ser a letra do tipo endotérmica. O D vai lá em cima. O A e o D são endotérmicos. B e C são exotérmicos, liberam energia. Ok? Vamos para o próximo. Vamos lá para o exercício 5, diz assim: classifique as representações a seguirem: substância simples, substância composta, mistura de substância simples, mistura de substância composta, mistura de substância simples com composta. Bom, nós vimos isso no exercício 1, né? Qualquer coisa, volta o vídeo no exercício 1 para ver de novo. Mas eu vou fazer um resumão aqui de novo. Quando nós temos substâncias simples, vou colocar aqui, ó. Quando nós temos substâncias simples, quando você tem substâncias com o mesmo átomo, tá? Então vamos ver se a gente acha aqui no meio. O mesmo átomo. Ah,
Não tem nenhum aqui que é só substância simples. Por exemplo, isso aqui, ó, se só tivesse essas bolinhas aqui, ó, na amostra toda, você teria uma substância simples, tá? Mas você tem aqui uma mistura. Então, quando você tem só o mesmo átomo, é substância simples. Agora, quando você tem substância composta, ela é formada pelas mesmas moléculas, moléculas iguais, mas com átomos diferentes. Então, vamos ver se tem alguma aqui. Essa aqui, ó, a letra E. A letra E é formada por duas bolinhas brancas com quatro bolinhas escuras. Duas brancas e quatro escuras. Duas brancas e quatro escuras. Sempre, ó, duas brancas e quatro escuras. Todas elas são iguais. E como eu tenho bolinha branca e escura, são átomos diferentes, né? Mas as moléculas são todas iguais. Isso daqui é uma substância composta. Uma substância composta. E ela não é uma mistura, porque é tudo igual, tudo a mesma molécula. Então eu tenho aqui uma substância pura composta. Pura e composta. Agora, vamos ver ali o que é uma mistura. Uma mistura de substâncias simples. Mistura de substâncias simples. Você vai ter que ter substâncias simples que são formadas pelo mesmo átomo nas moléculas e só que você vai ter que ter uma mistura. Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Por exemplo, na letra A, você tem aqui, ó, uma bolinha branca, uma bolinha escura, uma bolinha branca. Então você tem bolinhas brancas, que são átomos isolados, pode ser, por exemplo, o gás argônio, e você tem as bolinhas escuras, que pode ser, sei lá, o xenônio, o gás xenônio. Substância solta. Os gases nobres, eles são assim, todos soltos. Aqui você tem uma mistura. E são substâncias simples. As bolinhas brancas estão sozinhas, são de um tipo só, e as bolinhas escuras são de um tipo só. Então aqui você tem uma mistura de substâncias simples. Deixa eu ver se não tem outra aí, em outra letra aqui. A letra F. Veja só a letra F. Você tem aqui uma bolinha escura, outra bolinha escura, outra bolinha escura, outra e outra. Então, essa é uma substância. Só que ela está misturada com uma outra que são aqui, ó, um par de bolinha branca, um par de bolinha branca, outro par, outro e outro. Você tem duas substâncias. Uma substância é formada por uma bolinha preta, que é um tipo só, e a outra é formada por bolinha branca, que é um tipo só também. Tá aos pares, mas é a mesma. Ela com ela mesma, mesmo tipo. Também é uma substância simples. Então aqui você também tem uma mistura de substâncias simples. Simples. Pode ser, por exemplo, o argônio com o gás oxigênio, tá? O argônio é um gás nobre, ele fica sozinho, e o oxigênio forma parzinho de dois átomos de oxigênio. Aí nós temos também a mistura de substância composta. Mistura de substâncias compostas. Então vamos achar onde nós temos substâncias compostas. Aqui na letra C, nós temos aqui, ó, uma molécula com duas brancas e quatro escuras, outra aqui. Só essas duas. Depois nós temos o contrário aqui, ó, duas escuras com quatro brancas, duas escuras com quatro brancas. São duas substâncias diferentes. Mas nós temos aqui, ó, bolinha, uma branca com duas pretas, uma branca com duas pretas. Outra aqui, ó, uma branca com duas pretas, terceira substância. E nós temos uma quarta aqui, que é uma preta com duas brancas. Uma preta com duas brancas, uma preta. São quatro substâncias. Todas elas são compostas. Olha só essa primeira aqui, ó. Ela é formada por bolinhas brancas e escuras. Isso é composto, não é um tipo só. Essa outra aqui de baixo, uma branca com duas escuras. Composto, são moléculas, são átomos diferentes. Depois o contrário aqui, ó. Uma preta com duas brancas. Composto também. E aqui, duas escuras com quatro brancas. Composto também. Então, essa aqui é uma mistura. Isso aqui é uma mistura de substâncias compostas. Compostas. Vamos ver se tem outra. Aqui na letra D, de dado, você tem aqui, ó, duas brancas com quatro pretas. 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 Ok? Isso é uma substância. A outra agora. Uma
Duas pretas com quatro brancas. Duas pretas com quatro brancas. Duas pretas com quatro brancas e duas pretas. Outra substância. Certo? E isso também é uma mistura. E as substâncias, as duas que a gente identificou aí, são compostas, porque são formadas por átomos, bolinhas brancas e pretas ali, né? Então aqui nós temos uma mistura de quê? De substâncias, substâncias compostas. Compostas. Faltou um aqui, a letra B, que vai ser isso aqui, ó, que é o último que está dizendo lá. É a mistura de substâncias simples, simples e compostas. Ou seja, é uma mistura onde eu tenho substâncias simples e compostas ao mesmo tempo. É a letra B, olha só, eu tenho aqui, ó, substância simples aqui, ó. Substância simples, essa bolinha escura aqui. Isso é simples. Essa branca aqui também é simples. Então eu tenho já aqui duas substâncias simples. Mas eu tenho também uma substância composta aqui, ó, por uma preta com duas brancas, uma preta com duas brancas, uma preta com duas brancas, uma preta com duas brancas. Então você tem uma mistura de duas substâncias simples com uma composta, certo? Então aqui é a mistura. Então vamos colocar bem abreviado aqui, ó, mistura de substâncias simples, simples e compostas. E compostas. Mistura simples, mistura de substâncias simples com substâncias compostas. Beleza? Assim ficam as respostas. Vamos para número 6. Bom, pessoal, na número 6 está dizendo assim, ó, identifique evidências de uma reação química em cada uma das imagens a seguir. Nas quatro imagens estão acontecendo reações químicas, tá? Nós temos aqui, por exemplo, um fogo, né? Aqui nós temos alguém tá jogando alguma substância ali, tá acontecendo algo aqui, aqui dentro do vidro do tubo de ensaio, e aqui também parece que é uma pastilha efervescendo, né? Quais são as pistas que me permite dizer que está acontecendo reação química? Bom, o primeiro caso aqui, esse aqui da letra A. O que está acontecendo aqui? Nós temos fogo, né? Que libera o quê? O que o fogo libera? Calor e libera luz. Liberação de calor e luz é uma pista de reação química, ok? Está acontecendo fogo, está sendo liberado luz e calor, nós temos então uma reação química. Está acontecendo a queima da madeira aqui, né? O palito de fósforo está queimando, está transformando aí a celulose e os materiais da madeira em gás carbônico. Depois nós temos aqui, ó, na letra B, nós temos um tubo de ensaio. O que me deixa desconfiado de que está acontecendo uma reação química aqui? Nós temos primeiro uma mudança de cor. Então, mudança de cor é um sinal de reação química, tá? E também dá para ver que isso aqui está meio que descendo aqui, ó. Parece que isso aqui vai para o fundo, tá? Ou seja, quando acontecer a formação de um precipitado, precipitado é o fundo, forma um pó no fundo. Forma um pó no fundo, você tem um precipitado. Então, isso também é uma dica de que está acontecendo uma reação química. Aqui nesse terceiro aqui, o que indica que está acontecendo uma reação química? Simples, está acontecendo uma mudança de cor. O pó era marrom e está ficando azul. Então, nós temos aqui uma mudança de cor. Olha lá, o pó marrom embaixo e tá ficando azul. Está acontecendo uma reação química aí. E por último, esse aqui na letra D, que nós temos de pista aqui que está acontecendo uma reação química, formação de bolhas, formação de bolhas. Formou bolhas, saiu gás de uma mistura de substâncias, é que está acontecendo uma reação química, tá? Então, está formando bolhas ali na pastilha, está formando um gás, né? Inclusive, não só a reação química, mas também uma mudança de fase. O que era sólido está virando gasoso. E isso é o fato de soltar, formação de gás, formação de bolhas, é uma evidência de reação química. Quando a gente coloca água oxigenada no machucado, sai bolhas também, sai aquela espuma, né? Forma um gás oxigênio ali. Isso também é devido à reação química que acontece entre a água oxigenada e uma enzima que tem no machucado, né? Que tem naquele líquido do machucado, que é o nosso sangue. Ok? Beleza, aí nós terminamos a número 6.
Bom, aí para finalizar, exercício 7, nós temos aqui ovos sendo cozidos na água fervente. E aí diz assim: que tipo de reação, exotérmica ou endotérmica, ocorre na chama do fogão, no fogo, e nos ovos? Então vamos dar uma olhada aqui. Nós temos aqui o gás, o gás está sendo queimado, né? Você tem um gás sendo queimado, está tendo uma combustão. Quando o gás queima, o que que ele libera? O que que o gás libera quando ele queima? Ele libera o quê? Calor e luz, né? Calor e luz. Vou até escrever aqui embaixo aqui, ó. Calor mais luz. E nós já sabemos, né? Quando a liberação de energia, nós temos uma reação do tipo exotérmica. Exotérmica. Certo? Agora, e os ovos? Você tem lá, vamos desenhar o ovo da galinha aqui. Tá o ovo lá cozinhando, né? Dentro da água. Esse ovo, para ele cozinhar, ele tem que liberar calor ou absorver calor? O calor sai ou ele chega no ovo? A água quente fornece calor para o ovo, né? A água ferve, fica quente e vai passando calor para o ovo, para cozinhar lá dentro, né? As proteínas são alteradas e o ovo fica cozido. Então o gás está chegando aqui, ó. O calor está chegando, o calor está chegando no ovo. Neste caso, nós temos absorção de energia, está absorvendo energia. Se está absorvendo energia, essa é uma reação endotérmica. Endotérmica. Ok? É isso. E aí nós finalizamos a lista, só vai até o número 7 mesmo. E eu vou continuar daqui a pouco o próximo vídeo das atividades da semana com um novo tema, que é o tema 3, leis ponderais, ok? Então nos vemos daqui a pouco. Dá tempo de você ir lá beber uma água, tomar um café com leite e voltar para assistir a próxima atividade. Valeu, gente. Um abraço. Até breve.